Uma das coisas, e a gente comentou aqui, você mesmo falou, foi a passeata da família com Deus, né? Pela liberdade. Pela liberdade. Lá em 64. Lá em 64. Isso. Né? Então, um dos ressentimentos, né, que os militares têm, que eu, por viver lá dentro, né, eu sei disso, era 64, 85, falava-se muito no salto do Brasil, das as obras faraônicas, Ponte Rio-Niterói, Transamazônica, o Exército, no tempo que ficou ao poder, nos 21 anos, trouxe progresso para o país, isso, aquilo, várias coisas aí. Falava-se disso, né? 85, vamos lembrar, eleição do presidente Tancredo Neves, a transição do fim da ditadura militar para o retorno do comando civil, sim, né, ao Estado Democrático de Direito. E aí os militares, eles saem do poder, né, saem pela porta dos fundos, né, que foi o Figueiredo, né, que não quis passar faixa. Não quis passar faixa. E aí veio a história se repete, né? Não quis passar faixa, aí o Bolsonaro também não quis passar faixa para o Lula. Então, essas histórias que se repetem. E por isso que eu recorro constantemente a essa analogia. Aí os militares, eles voltam para o quartel, ressentidos, tá? Ressentidos. Saíram do poder, estamos magoados, né? Existe um discurso das torturas e de tudo isso, e estão querendo manchar a imagem do Exército, e aí o Exército vem tentando aí se recuperar e tudo. Então, o Exército, uma das coisas, fala assim, a gente não pode dar um golpe de Estado, né, se não for pelo clamor. Então, agora, como a gente ficou magoadinho, né, estão dizendo que a ditadura foi um período ruim e tudo, então e nós estávamos lá tornando o Brasil melhor, lutando contra o comunismo. Agora, para a gente consertar esse país, o Exército fica achando que, né, tem essa função, né? Então, e esse clamor, aqui, oficiais do Exército acreditavam, sim, ele começou lá atrás, nos acampamentos, diante das unidades militares? Não, é por isso também que eu não falo que tem inocente. Sabe, Tramontina? Porque, fala assim, como é que uma pessoa pode dizer que é o legalista, se o legalista deixa o acampamento na frente do quartel, deixa na frente do Forte Apache. Forte Apache, né, para quem não sabe, é o nome do QG do Exército em Brasília, como a gente chama Forte Apache. Então, como é que é o acampamento? Agora eu pergunto, né? Acampamento pedindo intervenção militar. Exatamente. Que é crime constitucional. Pois é. Agora eu pergunto, e se fosse o MST acampado em frente ao QG do Exército? Eles iam deixar? O Exército ia deixar um acampamento do MST ali em frente? Não ia de jeito nenhum. Então, sabe, é todo um suporte. O Exército deu suporte. Então a gente pode botar uma cronologia assim de acampamentos do Exército, os documentos ou as conversas que vieram antes do 1º de janeiro, com a posse do novo presidente, ali no final de novembro, dezembro, e depois a depredação e a invasão dos prédios oficiais em 8 de janeiro. Isso está tudo ligado. Tudo dentro de uma cadeia, tudo ligado. Exatamente. E existem aí algumas observações, pessoas, né, que disseram que encontraram granadas tipo bailarina, que é uma granada que nem a polícia do Congresso, nem a polícia do STF possuem, né, e nem a PM de Brasília possui, e tinha granadas lá. Então, desse tipo. Então, outras, que são granadas usadas pelos forças especiais, comandos, né, nessas operações. Então, existem diversos indícios. Para mim, assim, não tenho dúvida de que essas coisas todas estão ligadas e que essas pessoas também foram manipuladas, infelizmente. Né? Acho que a gente precisa investir muito em educação nesse país. Né? A gente tem uma pesquisa que saiu agora na semana passada sobre o número de eleitores. Né? Infelizmente, hoje o Brasil atingiu um nível em que 53% das pessoas, dos habitantes aqui, né, dos brasileiros, não leem. Isso é muito triste. Não leem um livro por ano. Né? A gente está falando aqui de livro. Isso, exatamente. Né? Mas a pessoa não lê nenhum livro por ano. Né? E está faltando muita educação. O que eu, assim... vamos dizer, uma coisa que eu contemporizo um pouco é justamente isso, porque eu acho que muita gente foi usada. Porque eu estudei isso no Exército. O inocente útil. Você pega a pessoa coloca pilha, né, na pessoa, incentiva ela a fazer ali
Isso daí seria, por exemplo, num conflito armado entre dois países, alguns forças especiais se infiltrariam naquele país e iam convencer as pessoas que estavam descontentes com aquele conflito a formar grupos de guerrilha contra o próprio governo daquele país. Né? Então, a gente tem uma ação orquestrada em que pessoas são motivadas, e hoje, com esse avanço das mídias sociais, das redes sociais, pessoas são motivadas a odiar o Alexandre de Moraes, a achar que o mal do Brasil está ali, que o STF é a causa dos males brasileiros, quando está desviando o foco. Olá, eu sou o Carlos Tramontina. Gostaram do corte? Então se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, falem com os amigos. E se quiserem ver o episódio inteiro, é só ir lá no Flow News. Vocês vão encontrar tudo o que estão buscando. Um abraço.